Bom dia, família Soma. Que bênção nós estarmos na presença do Senhor, né? Coisa boa. E você sabe, a gente está numa não série de sermões e agora nós estamos chegando no penúltimo sermão. Nós temos mais semana que vem e depois já é a Páscoa. Vocês já se deram conta disso? Cara, passa muito rápido. Passa muito rápido. Por isso que perdi os cabelos e agora a barba branqueando, entendeu? É porque passa muito rápido, não é que eu estou envelhecendo, né? É o tempo, só que passa muito rápido. Gente, vocês estão bem? Todos bem? Alguém está enfermo? Precisa de oração? Nós temos óleo de unção, o pastor Daniel pode orar por vocês. Desde que tu preste atenção no sermão. E hoje eu quero que a gente analise uma passagem do Antigo Testamento que geralmente me chama bastante atenção, e eu amo isso aqui. Eu amo ver Cristo no Antigo Testamento. E eu gostaria muito que vocês analisassem, pensassem comigo nesse texto, nessa passagem, e a partir de então, visse Cristo em toda a sua glória. Abre aí tua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Enquanto tu abre, nós temos, como eu disse, mais semana que vem. Depois, nós temos a semana da Páscoa. Sexta-feira nós temos o culto da paixão. Convide pessoas, venham preparados para nós meditarmos no sofrimento de Cristo. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele suportou. Nós confessamos isso todo domingo, né? Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. E sexta-feira é o dia especial para isso. Para nós lembrarmos tudo que Cristo passou. Amém? E no domingo é festa, é alegria, é comemoração, é ressurreição. Além disso, é nosso aniversário. Então, venha com alegria, venha com expectativa. Nós vamos ter algumas coisas para comer aqui. Nós teremos alguns doces para as crianças. É bom para elas se agitarem um pouquinho, né? As nossas crianças são muito calmas. Então, sempre um docinho é bom. Abriram aí 1 Reis? Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 mais 1. Na NA, o título desse trecho é A Rainha de Sabá visita Salomão. Diz assim o texto. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Versículo 3. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Alguém dá uma ajustada no som, por favor, porque está apitando muito. Continuando, versículo 9. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso, bem melhor, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro. Cara, 4 toneladas de ouro. Grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Versículo 11. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje.
O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Cara, essa passagem ela é bem conhecida, né? A rainha de Sabá indo visitar Salomão, enfim, é um trecho bastante conhecido. Isso aqui, para a gente entender um pouquinho, esse trecho aqui ele é paralelo, é uma passagem paralela de 2 Crônicas, capítulo 9, do 1 ao 12. É a mesma, vai relatar a mesma coisa. A diferença é que Crônicas vai dar um aspecto um pouquinho mais com ênfase ao templo, mas enfim, é paralelo àquilo lá. E aqui a gente está vendo 2 personagens principais nessa passagem. O rei, obviamente, né, que é o grande centro ali da atenção no momento, e quem tem a fama de quem a rainha ouve ouvir, e ela é a segunda personagem. Ela ouve do rei, e ela é tomada por tanta curiosidade que ela vai até ele para descobrir se de fato é como ela ouviu ou não. Ou seja, a rainha ouviu da fama do rei, e o que ela ouviu inclui a sabedoria dele, o poder dele e a riqueza dele. Basicamente são esses 3, a riqueza, o poder e a sabedoria do rei. Agora, Sabá é uma nação que ficava ao sul de Israel, mais para o lado do deserto da Arábia, ou, digamos, se tu tentar imaginar o mar Mediterrâneo, Oriente Médio, e tu lembrar do êxodo, de onde Israel saiu do Egito, vai ficar ao sul ainda. É como se Israel, quando saísse do Egito, pegasse a direita, entendeu? E eles pegaram a esquerda. É mais ou menos isso. Então, a rainha de Sabá, ela viaja, ela vai um bom trecho, ela visita Israel e ela percorre um bom trecho porque ela fica muito curiosa com essa fama do rei. No entanto, Sabá mesmo, por ser localizada ao sul e próxima do mar, já era um centro importante do comércio. Então, ela tinha muita prosperidade, ela mesma. Ela no seu reino, ela já tinha muita coisa. Mas ela ouve tanto dele que aquela curiosidade fica quase incontrolável. E eu quero que a gente analise hoje 3 coisas que chamaram a atenção da rainha, 3 coisas que pasmaram a rainha, impressionaram ela, e o que isso tem a ver com a gente. Amém? Vamos embora? Vamos trabalhar? Em primeiro lugar, a rainha fica espantada com a pessoa encontrada. Lê comigo aí, versículos 1 ao 4. Versículos 1 ao 4. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, ou seja, ela viu a pessoa e viu o palácio, viu onde ele estava, o contexto em que ele estava localizado. Aqui a rainha começa a demonstrar o porquê de ela ter ido até lá. Primeiro, ela ouviu uma notícia. Ela ouviu falar do rei em algum momento. Alguém chegou na frente dela e disse, tem um rei um pouco pro norte aí que, cara, tu não faz ideia do que o cara tá fazendo. O cara tá grandão. O cara tem, olha, é de BM pra cima, sabe? O cara não anda de Volks. O cara não... GM? Chevrolet? Não. É só da nata. Ela ouviu falar de Salomão. Isso aqui, por si só, já chama a atenção dela. E veja, tenha em mente isso, não perde isso aqui. A rainha de Sabá, ela está num centro comercial importante, ela tem uma nação importante, ela tem riqueza, ela não se impressiona tão facilmente. É isso que eu quero que tu tenha em mente, ok? Ela está sendo tomada por uma notícia, e essa notícia envolve a fama de Salomão. Ainda no versículo 1, quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, ou seja, Salomão, ele não é famoso só hoje, entende? Na época, ele já era muito admirado. A fama dele havia tomado conta da região e além. As pessoas comentavam sobre ele, as pessoas falavam sobre ele, as pessoas falavam sobre o reino dele, as pessoas falavam sobre as conquistas dele.
Além do mais, veja comigo, versículo 1 ainda e no versículo 5. O culto prestado por Salomão. Versículo 1. Ela ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Tu percebe a relação aqui? Salomão não é um personagem isolado, mas é a fama dele com respeito ao nome do Senhor. Versículo 5. No final do versículo, o holocausto que oferecia na casa do Senhor. E vendo isso, ela ficou como fora de si. Ela está sendo impactada com o que está vendo. Desde que ela ouviu falar, até o momento que ela chega e começa a ver isso, ela está extremamente impactada. Ela está impactada com aquilo ali. E em quarto lugar, com relação à pessoa de Salomão, ela se impressiona com a sabedoria dele. Porque ela não foi só lá fazer uma visita social, sabe? Ela não foi lá só, ligou para Salomão, Salomão, tô indo aí tomar um chimarrão, tá? Esquenta a água, tô chegando. Não, ela foi testar a sabedoria dele. Percebeu isso? Está no versículo 1 ao 4, especialmente do 2 e o 3. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Ela vai para testar o cara mesmo, entendeu? Ela vai, chega lá e pergunta para Salomão: o que jogando para cima é branco, cai no chão é amarelo? Sabe? É isso, é assim que ela chega lá. Ela chega lá com perguntas extremamente difíceis para Salomão. E ela fica impressionada com a sabedoria dele, porque não houve nada que ele não respondesse. Não houve nada que ele não soubesse explicar. Não houve nada que a ele fosse oculto, a ponto de ele não poder explicar a ela. Não houve nada profundo demais. Lembra? A rainha de Sabá é uma pessoa influente, é uma pessoa rica, é uma pessoa que tem um poder, e ela fica impressionada com isso aqui. Ela fica impactada com isso aqui. Matthew Henry, falando sobre isso aqui, ele diz que ela foi para ouvir Salomão e aprender. Agora, lembra da crítica de Jesus? Jesus estava usando essa passagem aqui, ele diz que a rainha de Sabá se deslocou, ela viajou para ouvir Salomão, e as pessoas que estavam próximo dele não ouviam. Não ouviam, não queriam aprender dele. A rainha ficou muito impactada com a pessoa que ela viu. Agora, em segundo lugar, o que mais ela viu? Porque a Bíblia vai mostrar que ela ficou impressionada com mais coisas. Ela foi para testar Salomão, mas quando ela chegou, ela viu muito mais coisas. Em segundo lugar, ela ficou impressionada com os servos de Salomão. Olha comigo, versículos 5 a 8. A comida que era servida na mesa dele, olha a quantidade de coisas que ela vai se impactar, ok? Vamos desde o versículo 4. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles. Cara, até a roupa dos criados impressionou uma rainha. Até a roupa do garçom impressionou a rainha. Seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ficou como fora de si. Imagina tu chegar e tu ver algo espantosamente surpreendente, a ponto de tu ficar em êxtase. A Bíblia está mostrando algo que a rainha experimentou e que e superou em muito a expectativa que ela havia criado. E geralmente a fama que tu ouve já dá uma expectativa muito além. Eu comentei esses dias, acho que foi com o Davi, acho que nós estávamos conversando sobre séries, e eu assisti Breaking Bad, melhor série que existe. Quem discorda disso não entende de série. E depois, teve alguns anos já atrás, eu postei nos stories e disse, cara, me indiquem outras séries aí tão boa quanto. E uma carrada de gente começou, tu precisa assistir Prison Break. Tu tem que assistir Prison Break. O pessoal tá falando, cara, provavelmente deve ser então, né? Tantos. Fui assistir, não aguentei até a segunda temporada. Uma porcaria, uma desgraça. Porque eu fui com uma expectativa muito alta.
geralmente quando tu ouve algo, a tua expectativa ela já fica lá. E é muito fácil de tu se decepcionar com aquilo. O que a rainha experimentou foi o inverso. Ela criou uma expectativa porque ela ouviu a fama de Salomão. E quando ela chegou, ela mesma fala que não era nem metade. Uma rainha de um importante centro comercial, que era trajeto de várias rotas comerciais, ela se impressiona, ela fica impactada com ele. Mas não só isso, ela fica impactada com o que ela vê lá. O palácio do rei, a comida do rei, o lugar dos oficiais. Os servos dele, ela admira. A roupa dos servos dele, ela fica apavorada. E ela diz, como isso? Quem foi que costurou? Que tecido é esse? O serviço dos criados, os trajes deles. Matthew Henry, ele diz, quando ela viu aquilo, perguntou onde havia boca para toda aquela carne, mas quando viu a quantidade de assistentes convidados, perguntou onde havia carne para todas aquelas bocas. Porque tinha muita gente, eram muitos servos, muitas pessoas habilitadas a servir. É um reino surpreendente. É isso que ela está experimentando ali, isso que ela está vendo ali. Vocês estão acompanhando? Amém? Amém? Não perde o raciocínio, não perde, não se extravia aí, tá? Não vai para Nárnia. Além disso, no versículo 8, ela vai expressar de fato agora o que ela está sentindo com relação aos servos. Olha comigo, versículo 8. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus, o quê? Servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Cara, ela invejou os servos do cara. Uma rainha vem e ela passa a admirar o lugar dos servos. A posição privilegiada dos servos, ao estarem diariamente na presença do rei, ouvindo o rei. Os servos eram mais privilegiados que muitos príncipes, e a própria rainha acabou invejando a posição deles. Agora, tu percebe uma coisa aqui, porque ela está mostrando muitas coisas, prosperidade, e a gente já leu a Bíblia, a gente sabe que o Salomão era muito próspero, né? Ele era muito rico. A rainha, ela se espanta com isso. Só que ela era uma pessoa acostumada. Ela era uma pessoa acostumada com luxo, com riqueza, com poder. Quantos de nós não nos acostumamos com bênçãos materiais a ponto de a gente desprezar isso? Quantas vezes tu agradeceu essa semana pela roupa que tu está vestindo? A comida que tu tem na tua mesa, quando tu sentou para almoçar, que eu imagino que tu ore antes de comer, é o mínimo que se faz. Tu agradeceu ao Senhor por ter colocado a comida na tua mesa? O chinelo Havaianas com um preguinho debaixo da sola que tu está calçando durante a semana, tu agradeceu ao Senhor? Tu percebe? Nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus. Tu agradeceu pela água que tu bebeu, tu matou a tua sede essa semana, uma água geladinha, fresquinha. Ou tu só tomou e segue, vida que segue. Entende? A rainha era acostumada com todo tipo de luxo, ela é uma rainha. E ela admira os servos do rei. Além disso, em terceiro lugar, o que ela admira ali? A riqueza do rei. Ela admira a riqueza que o rei possui. Ela admira a riqueza de Salomão, versículos 9 ao 13. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute juízo e justiça. Olha o que ela está falando, Deus ama Israel, e por amar Israel, ele te deu como rei a eles. Está vendo? Por amar Israel, por amar o povo, é que Deus concedeu um rei, tal como Salomão, a este povo. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real.
bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O que a rainha está vendo é coisa fina, é uma nobreza como ela não estava acostumada. É isso que ela está admirando, sabe? É como tu ter um conforto na tua casa e, gente, vamos jogar limpo, nós temos muito mais conforto hoje. Nós temos muito mais prosperidade. Nós somos muito mais ricos do que os nossos avós. Tu já te deu conta disso ou não? Tu é muito mais rico hoje do que teu avô ou teu bisavô. E a gente acostuma com isso. É ou não é? A gente acostuma, se torna normal. O que a rainha está vendo aqui é uma riqueza enorme. Mas mais do que isso, olha só o versículo 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo que lhe deu por sua generosidade real. Ela foi para testar o rei, ela foi para ver se a fama era real, ela foi para ver se tudo condizia com o que ela ouviu. Ela é surpreendida lá, ela vai com uma grande comitiva, ela leva presentes, ela leva 4 toneladas de ouro. Cara, para mim 500 gramas já estava bom. Não precisava de tudo isso. Mas ela volta com mais coisas do que foi. Ela volta com mais coisas do que ela foi. Ela foi mais abençoada, então, do que ela abençoou. Ela experimentou, ela viu a riqueza espiritual de Salomão, não somente uma riqueza financeira, material. Ela viu a riqueza espiritual, os holocaustos que ele prestava no culto. O culto, o louvor do culto, afinal de contas, ele construiu instrumentos com as madeiras, lembra? Harpas e liras. Ela percebeu tudo isso. Ela viu a sabedoria ou melhor, a riqueza de Salomão, riqueza espiritual, riqueza material e riqueza intelectual. E ela ficou espantada com isso aqui. Agora, e aqui a gente vai ver que é o auge do reinado, tanto que se tu vira a página, tu vai ver o próximo capítulo, a coisa começa a degringolar. Mas a pergunta que fica, tá, e o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com a gente isso aqui? E aí é que eu quero que tu preste atenção redobrada. Porque nós estamos vendo um texto que é o auge do reinado de Salomão. A gente está numa passagem em que a Bíblia está relatando para nós o clímax, o auge, o ponto mais alto do reinado de Salomão, quando ele é admirado, e ele realmente tem razões para ser admirado. Versículo 10, Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que ela levou o presente de ouro, especiarias, e isso foi o que os sábios levaram para Jesus como presente, lembram? Os sábios, quando foram visitar Jesus, trouxeram a ele. Matthew Henry está dizendo que isso aqui é uma prefiguração. Ou seja, quando a rainha leva isso aqui para Salomão, é uma prefiguração, está apontando para aquilo que vai acontecer com Jesus depois. Que ele vai receber especiarias, ouro. Isso aqui, então, na verdade, está apontando para ele. Tem um comentáriozinho no rodapé da NA que fala assim, o que ela lhe dá parece insignificante em comparação com o que ele dá a ela. E a reação dela diante disso é como? Ficou fora de si. Tu percebe isso ou não? Sim ou não? Agora, a questão é, se vendo isso, a rainha de Sabá se surpreendeu, ficou espantada como fora de si. Ela voltou para casa com mais bênçãos do que foi até lá. Só que quando a gente vai ler os evangelhos, Jesus diz assim, aqui está quem? Quem é maior do que Salomão? Por que então, cara, que nós não temos esse vislumbre na presença de Jesus? Afinal de contas, tenta imaginar, indo até o reinado de Salomão, visitando aquele período lá. Faz sentido tu ficar impressionado, sim ou não? Sim ou não? Tu ver tanta riqueza, sabedoria, um culto sendo realizado, os trajes dos servos, é impactante demais. No entanto, Jesus fala, aqui está quem é maior do que Salomão. E a gente está na presença de Jesus hoje aqui. E por que o nosso vislumbre não é o mesmo?
E por que nós, na presença do Senhor, não temos essa reação que a rainha teve? Porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então veja comigo, porque a gente precisa ter uma visão exaltada de Jesus. Nós precisamos ter uma visão macro do Senhor. Nós precisamos ver Jesus em sua supremacia. Paulo escreve aos Colossenses para isso, para que eles possam ver Jesus em toda a sua glória. E é isso que eu quero que nós tenhamos, porque a gente não pode perder de vista isso aqui. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até ele. E nós que tivemos uma notícia muito melhor. Ela ouviu a notícia sobre Salomão e nós ouvimos uma boa notícia, a notícia de salvação. Então, em primeiro lugar, a pessoa encontrada tem que gerar em nós um vislumbre maior do que o da rainha. Porque nós estamos encontrando alguém que é maior do que Salomão. Nós estamos encontrando alguém que é maior do que Salomão. A minha pergunta para ti é: como foi quando você ouviu falar dele? Como foi a tua reação quando tu ouviu da fama de Jesus? Quando tu ouviu a notícia sobre Jesus? Ou a boa notícia de Jesus? Qual foi tua reação diante disso? E por que tu não fala mais sobre isso? Por que nós não falamos mais sobre isso? Porque afinal de contas, se tu ouviu isso, a fama dele condiz com aquilo que tu ouviu e o que tu está presenciando. Por que então que nós não falamos mais sobre isso? Quem sabe é porque a gente não conhece ele realmente como ele é. Talvez nós não tenhamos, de fato, a perspectiva do que Jesus realmente é. Nós não estamos vislumbrados com isso. Nós não temos agora aquela alegria de início de conversão, sabe? Essa semana eu conversava com o irmão e eu estava dizendo: cara, é tão bonito ver um novo convertido. Ele é vislumbrado, ele é deslumbrado com isso. Ele é imparável um novo convertido. Por que nós perdemos isso? Por que a gente não é mais assim? Porque a gente está diante de alguém que é maior do que Salomão. É ou não é? Além disso, a fama que ela ouviu fez com que ela percorresse mais de 2.000 quilômetros para ir até Salomão. De Sabá até Jerusalém, mais de 2.000 quilômetros. Sabe qual é a diferença? Sabe por que a gente não é tão empolgado com isso? Porque nós não precisamos dar um passo. Jesus veio a nós. A gente não precisa dar um passo em direção a Cristo, até porque a gente não consegue. Ele vem até nós, Ele deixa a sua glória, os seus privilégios de Deus, e Ele vem a este mundo caído. Mais do que isso, hoje, domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos na presença dEle, e Ele vem até nós aqui. Ele vem até aqui. Apocalipse capítulo 1 mostra isso para nós. Jesus percorre, ele está caminhando em meio aos candelabros, aos castiçais. Ele está presente aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele vem até nós. Não precisa tu percorrer essa distância para encontrar o teu Senhor. Além disso, o culto que a rainha de Sabá presenciou era espantosamente belo. Os louvores, os instrumentos musicais. Mas sabe por que isso? Porque a lei exigia. O culto tinha que ser assim. Sabe qual é o bom para nós? Nós estamos diante de alguém que é maior do que Salomão e que ele realizou o culto por nós. Hebreus fala que ele prestou o culto, aquele sacerdote perfeito, ele realiza o holocausto perfeito, ele dá a si mesmo em sacrifício, e ele entra no Santo dos Santos, portanto ele pode dizer: está consumado, o véu é rasgado, e agora nós temos acesso à presença de Deus, nós cultuamos a Senhor em Jesus. Bendito é o nome dele, bendito é o nome do Senhor. A rainha fica impressionada com a sabedoria de Salomão. É ou não é? Ela fica impressionada, ela vai com várias perguntas. O que é verde por fora e vermelho por dentro? Sabe?
E Salomão responde todas as perguntas. Agora, Colossenses 2:3 diz para nós que Jesus é a sabedoria. Não é que ele tem. Paulo vai chegar a ponto de dizer que nele, em Jesus, estão escondidos os tesouros da sabedoria. Nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus não só é um rei sábio, ele é a própria sabedoria. Bendito é o nome dele. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Salomão. Jesus, ele não só é um rei, como ele é um rei sábio. Não só ele é um rei sábio, como ele é a própria sabedoria. Este é o teu e o meu Senhor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Cara, tu entende por que nós precisamos dele? Jesus é a personificação da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Nele estão escondidos, ocultos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em segundo lugar, a rainha ficou impressionada com os servos. É ou não é? Agora, a gente vê algumas coisas relacionadas a isso também. Porque aquilo lá estava apontando também para os servos de Jesus. Se tu parar para pensar, e eu gostaria que tu fizesse isso comigo agora. Por quê? Porque ela viu o quê? Ela viu os servos que tinham tudo ali, né? Subsistência. Agora, em Jesus nós temos isso também ou não? Cara, eu estou falando de coisas materiais, físicas. Nós temos ou não? Eu acabei de falar, Jesus é quem coloca a nossa mesa. É ou não é? Jesus fala em Mateus 6, não andem preocupados com o que vocês vão o quê? Comer? Vestir? Com o que vocês vão beber? Porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. A tua subsistência em Jesus está garantida. Tu não precisa te preocupar com isso. Entende como é tolice, então, tu viver angustiado? Tu viver angustiado com o teu trabalho, com o teu salário. É tolice tu perder tempo e gastar energia se preocupando com essas coisas. Ah, quer dizer que não preciso trabalhar, não preciso querer um salário melhor. Não é isso. Eu estou falando de preocupação, angústia, ansiedade. Aquilo que consome, que vai esmiuçando a tua fé, a ponto de tu enfraquecer. Entendeu? Nós temos em Jesus garantido, ele fala, não se preocupem. Não se preocupem. Mas mais do que isso, como se fosse suficiente, Jesus ainda diz assim, ó, olha só, em mim, ou Paulo está falando, nele, nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Não basta então tu ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar em Jesus, e ele dizer para ti, não te preocupa, fica de boa, tá? Deixa comigo, fica comigo, tá de boa. Mais do que isso, aquilo que tu precisa para vencer espiritualmente, ele te dá. Na verdade, ele já deu, a vitória nós já temos. O que nós temos ainda pela frente são algumas batalhas, e mesmo para isso, ele te concede condições, capacitação. Nós temos, perceba a expressão bíblica, nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em outras palavras, tudo que é do céu é nosso. Todos os recursos que tu precisa, Jesus te dá. Tudo aquilo que tu precisa, Deus te concede. Nós temos bênçãos espirituais. E deixa eu jogar limpo também aqui. Eu falei antes, né? Nós nos acostumamos com bênçãos materiais. A gente se acostuma. Agora, a gente se acostuma com bênçãos espirituais também. A gente se acostuma com a graça. Tu já percebeu isso? A gente se acostuma. Essa vida de igreja, essa vida, sabe? De estar na presença do Senhor, se torna rotina. Ah, acordei domingo tão cansado. Por mim eu nem ia no culto hoje. Quando nós estamos na presença de alguém que é maior do que Salomão. Sabe, essa vida
de pecado que a gente vive enfrentando, tentações e tal, a gente acaba acostumando. Sendo que Jesus é que nos mantém de pé. A Bíblia fala: aquele que julga estar de pé, veja que não caia. Nós só estamos de pé porque Jesus nos mantém. A gente acostuma com as bênçãos espirituais, com a graça de Deus em nossa vida. A gente acostuma com a graça, nós nos habituamos com a graça. E quando a gente se acostuma, nós temos a tendência e facilmente desprezamos isso. O cântico no culto, que privilégio maior tem do que tu levantar a tua voz e as tuas mãos e cultuar ao Senhor com o teu cântico. E a gente não faz isso. A gente dá uma desculpa, hoje eu tô com a minha garganta um pouco incomodada. A minha voz hoje não, sabe? A gente tem algumas desculpinhas. A gente faz alguma coisa para justificar aquilo ali. A comunhão, o corpo de Cristo, ele é um corpo unificado, ele é unido pelo Espírito. O Espírito é a cola que nos mantém unidos. Mas o que a gente faz? Nós desprezamos. Então, GC, eu vou só porque tem que ir, sabe? Culto, talvez, não sei. E aí a gente acaba desprezando momentos que Deus nos deu, Deus nos concedeu, são bênçãos, é graça. E aí o que a gente faz com isso? Nós desprezamos. Sabe? É ou não é? É ou não é assim? Em terceiro lugar, com relação aos servos de Jesus. A rainha admira a companhia do rei, a ponto de ela invejar os servos. Ela diz: bem-aventurados são eles que estão sempre na tua presença, ouvindo da tua sabedoria. Agora, Jesus é maior do que Salomão, e o que acontece? Jesus promete aos seus: eu e o Pai viremos, e o quê? Faremos nele morada. Tu percebe? Jesus nos promete a companhia dele. Imagina o rei se ele prometesse a esses servos: cara, eu vou estar todo dia contigo. Onde tu for, eu vou ir contigo. Como que seria? Tu acha que servo ia ficar feliz ou não? Sim ou não? Cara, eu estou sempre contigo, tá? Onde tu quiser ir, tu me avisa e eu vou contigo. Por que a presença de Jesus nós desprezamos? Por que a presença desse que é maior do que Salomão, a gente acaba abrindo mão? Sendo que ele disse: eu e o Pai viremos, faremos nele morada. Para que onde vocês estiverem estejamos... para que onde eu estiver estejam vós também. Vão por todo mundo, façam discípulos, batizando, ensinando a guardar tudo que eu ensinei. E eis que estou convosco todos os dias. Não é nós que fazemos companhia para ele, ele está em nossa companhia. Percebe ou não? Nós temos a presença, a companhia dele, todo o tempo. E mais, a comunhão que os servos de Salomão experimentavam não chega nem perto, não chega aos pés daquela que nós experimentamos com o Senhor. 1 Pedro 1,4 ou 2 Pedro, agora eu não lembro. Pedro 1,4 fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós somos... Cara, vamos ler o texto? Só citar e ainda na dúvida é ruim. Olha só, se eu não me engano, é a primeira. Se não for a primeira, é a segunda. Segunda. Presta atenção. 2 Pedro 1,4. Por meio delas o que? As promessas que ele está falando anteriormente ali, ok? Nós recebemos promessas em Deus. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Não, tu não está entendendo errado. Ele está dizendo que nós experimentamos. Coparticipantes é participar junto, ao lado. Nós somos coparticipantes do quê?
da natureza divina, nós experimentamos Deus. Nós experimentamos Deus. Nós temos a natureza divina em nós. Nós temos o Senhor Deus em nós. Não só Ele está em nós, mas a nossa vida, ela está sendo, presta atenção para tu não entender errado, mas a nossa vida está sendo divinizada. Porque se nós estamos sendo tornados à imagem de Cristo, cada vez mais nós estamos parecidos com Deus. Não é que tu vai ser um Deus, sabe, um deusinho, não, já tem o rei na barriga, não é isso? Não é que tu vai ser Deus, mas agora tu experimenta Deus e tu te assemelha a Deus, o teu Pai. E a Jesus, o nosso irmão mais velho. Amém? Tu está entendendo, gente? Tu está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou tentando fazer com que tu saia daqui deslumbrado? Nós precisamos ver Jesus em toda a sua glória. Se a rainha se espantou com Salomão, que para nós é grande coisa, para Jesus é chinelo. Para nós, nossa, cara, é demais, é isso, cara, para Jesus. Por que nós não vivemos assim na presença dele? Por que nós não experimentamos isso? Por que nós não nos preocupamos com isso? Em terceiro lugar, a riqueza de Cristo é muito maior. Em primeiro lugar, começa que o próprio Cristo é a riqueza. A rainha se espanta com a riqueza de Salomão, sim ou não? Agora, em Jesus, nós temos nele a própria riqueza. E a Bíblia fala isso para nós, Colossenses 1:27 fala: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Bendito é o nome dele. Glorificado é o nome dele. Ele é a nossa riqueza. Enquanto tu não ver Jesus como riqueza, como teu tesouro, como teu bem mais precioso, tu está perdendo tempo. Enquanto Jesus não for o bem mais precioso da tua vida, aquilo que faz teu coração bater mais forte, tu perde tempo. Além disso, que riqueza nós temos em Cristo? O próprio Evangelho da salvação. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mensagem que tu e eu carregamos é riqueza. É riqueza, é uma preciosidade. E nós precisamos lidar com isso como de fato é, uma riqueza. Só que é uma riqueza que tu não retém, que tu não armazena para ti, tu não deposita no banco e deixa lá, tu compartilha. Quanto mais tu compartilha, mais tu experimenta a riqueza. Quanto mais tu compartilha, mais tu vive essa riqueza. Nós temos riqueza. A você, meu irmão, a você, minha irmã, foi dada a graça de partilhar desta riqueza. Romanos 9:23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Nós somos esses vasos de barro que Paulo está falando. E esse vaso de barro, ele tem em si a riqueza. Não é nós a riqueza. Não são vasos preciosíssimos, porcelana chinesa, não é isso. É um vaso de barro. Mas no teu interior tem uma riqueza. E tu precisa levar adiante isso aqui. Compartilhar isso aqui. Eu estou encerrando. Metrinwell diz assim: aqueles que se dedicam ao nosso Senhor Jesus Cristo não descobrirão apenas que Ele é maior do que Salomão, ou mais sábio, mas também mais bondoso. Qualquer coisa que pedirmos nos será feito. Mais ainda, Ele, pela sua divina liberalidade, que excede infinitamente a generosidade real, até a de Salomão, fará por nós mais do que somos capazes de pedir ou pensar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tu acha que Salomão foi generoso em conceder à rainha tudo que ela pediu, tudo que ela quis, e mais da generosidade real? É porque tu não conhece teu Senhor. É porque tu não conhece a bondade que há nele, a liberalidade que há nele, a generosidade que há nele, que nos concede muito mais daquilo que pedimos ou pensamos.
Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome dele. Estou encerrando aqui. Eu quero analisar 3 coisas. Por que esse texto importa? Por que é importante que a gente entenda isso? Em primeiro lugar, porque ele exige de nós uma resposta. Em primeiro lugar, esse texto exige de nós uma resposta. Ninguém pode chegar na presença do Senhor. Se a rainha chegou na presença de Salomão e saiu transformada, e saiu diferente, quem dirá quem chega na presença de Jesus? É impossível tu estar na presença do Senhor e não ser impactado de alguma forma. Ou você está experimentando algo que te transforma e te regenera, ou então o teu coração será mais endurecido. Ninguém fica igual na presença do Senhor. Ninguém se mantém indiferente na presença do Senhor. Foi assim quando ele esteve na terra. Foi exatamente assim. Ou as pessoas que convertiam, ou queriam matá-lo. Ninguém ficava indiferente na presença dele. Em segundo lugar, esse texto importa porque ele aponta para o verdadeiro rei, glorioso e sábio. Ele está apontando, sempre que tu ler esse texto, veja que ele aponta para o verdadeiro rei. Para o verdadeiro rei. Aquele que realmente é glorioso, aquele que realmente é sábio, a ponto de ser a sabedoria, aquele que realmente é generoso. É esse rei que está sendo apontado ali. Bendito é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, esse texto importa, porque não há rei ou reino que nos ofereça tanto quanto Jesus. Jesus tem muito mais. Jesus é muito mais. Jesus, ele tem em si, e ele pode dar generosamente, liberalmente. Salmos 16, verso 11, fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor há abundância. Na presença do Senhor tem muito mais do que qualquer um pode oferecer. O Senhor é muito mais do que qualquer um promete para ti. Em Jesus nós temos muito mais, porque Ele tem muito mais e porque Ele é muito mais. Bendito é o nome dEle. Glorificado é o nome dEle. Aqui está quem é maior do que Salomão. Bendito é o nosso Senhor. Fica de pé, glorificando o nome de Jesus, porque Ele é maior do que Salomão, porque Ele tem mais do que Salomão, porque Ele é mais do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Bendito é o nome dEle. Nós estamos na presença dEle, nós estamos diante dEle, e Ele está aqui hoje. Ele está recebendo de ti louvor, adoração, culto. Ofereça a Ele o teu culto racional, ofereça a Ele o teu culto pessoal, ofereça a Ele aquilo que tu possa oferecer. Afinal de contas, quando tu sair daqui, tal como a rainha, tu vai sair com muito mais do que entregou. Bendito é o nome dEle. Quando nós viemos a Jesus, nós trazemos a Ele o nosso culto, nós trazemos nossas ofertas, nós trazemos nosso louvor, nós entregamos em sacrifício a Ele, mas quando saímos, nós saímos com muito mais coisas do que quando chegamos. Bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Aplaude o nome do Senhor, porque Ele merece, Ele é digno, Ele é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Glorificado é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.